Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. Hoje vamos falar sobre um conceito importante dentro do Budô que é o Sunao, que significa obediência, né? No Japão, quando eu treinava lá no Japão, era uma coisa que chamava muita atenção, era quando o sensei estava explicando qualquer coisa para os seus alunos, né? Ou quando ele estava falando de alguma técnica ou alguma história relacionada à filosofia, todos os alunos ficavam extremamente concentrados em silêncio, prestando o máximo de atenção, né, e do que ele estava falando. E também quando ele determinava, né, quando ele dava alguma ordem, algum comando, né, e os alunos, né, de prontidão ali já respondiam Hai Sensei, e isso era algo que chamava bastante atenção, né, porque dentro daquele ambiente, dentro daquele dojo, era muito nítido, né, o respeito que se tinha, né, pelo sensei, né. O sensei, né, no Japão, a palavra sensei, ela vem de aquele que vem antes, né, aquele que detém o maior conhecimento, né. E apesar de no Brasil a gente traduzir para professor, cria-se uma coligação de professor profissão, né, sendo que no Japão o sensei na verdade é um título, né, um título dado a alguém que tem realmente um grande conhecimento, aquele que sabe mais, né? Então é comum pessoas de grande conhecimento, como médicos, advogados, enfim, pessoas que dentro da sociedade têm um grande conhecimento, serem chamados também de sensei. Então, quando falamos de sunao, de obediência, é exatamente a ligação entre mestre e discípulo, né? É o que faz com que esse aprendizado se torne mais fácil, mais fluido, onde o compromisso do sensei é ensinar, né? É ele passar todo o seu conhecimento, e do discípulo, né, do aluno, a ideia de que ele tem ali que aprender. Então, quando ele reflete e ele entende, compreende o seu papel de aprender, né, esse conceito do sunao, ele tem um sentido, né? Quando a gente fala de obediência, não é simplesmente uma obediência cega, né? Isso não significa que a pessoa simplesmente um manda e o outro faz, né? Na verdade, ele é mais profundo, né? Ele tem a ver com um outro conceito do Budô que está relacionado ao Makoto, que é a sinceridade, a verdade, né? Então, ele é um compromisso, né? É um compromisso sincero, né? Em seguir exatamente os passos daquele que está disposto a me ensinar, que é o papel do sensei. Então, cria-se esse elo, né, de sinceridade, né, de verdade entre aquele que está ensinando e aquele que quer aprender. Então, este conceito de sunao, ele passa a ser muito importante. E lá no dojo era exatamente assim, né? O sensei, o Konomoto Takashi Sensei, ele era o Hanshi Kyudan, nono dan do dojo, né? E o dojo, no caso, era no terreno, né, da casa dele, mas quem dava o treinamento físico, quem é que nos corrigia e me batia particularmente, era o sensei Nagatani, né, que era o Shihandai, ele era o mais graduado ali, e ele, o ensinamento dele era muito rígido, era muito, né, muito eficaz. E os alunos, né, tanto as crianças como os jovens, né, tinham um imenso respeito por ele. E toda vez que ele ia nos ensinar, sempre a resposta era Hai Sensei, né? E isso é muito importante. Dentro da cultura, dentro do contexto de filosofia, né, do Karatê-do e no Japão, sempre é de praxe nós respondermos ao Sensei, né, com a palavra Hai Sensei.
né? Exatamente porque nós precisamos estar com a mente aberta, a mente limpa, exatamente para poder absorver, né, este conhecimento e não estar ali questionando se isso está certo, se não teria uma forma mais fácil de fazer, porque isso, na verdade, somente polui, né, este conhecimento. Então, com certeza, isso vai ficar mais difícil, né, de chegar ao resultado. E lá no dojo era nítido, né, o respeito que se tinha pelos senseis, e é exatamente por isso que os alunos ali, né, tinham realmente um nível técnico alto, né, e eles acabavam realmente absorvendo muito bem, né, todos aqueles ensinamentos, né. Sunao é o conceito, eu acho que é o conceito principal para que você comece a entender, né, e refletir sobre o que é realmente a filosofia do Karate Do e os seus conceitos, né? Essa ideia de obediência. Até porque, dentro de uma ordem de hierarquia, né, no Japão, a hierarquia é feita, o de cima mostra e o de baixo faz, né? Então, o sensei, ele está ali como um exemplo, né? Então, ele, diferentemente de outros lugares, ele não é o que manda, ele é o que mostra, né? Ele é o exemplo. Então, ele, e isso no contexto geral, não somente no contexto técnico, no contexto também como pessoa, né? As suas atitudes morais, a parte ética, ele é realmente o exemplo. Então, ele mostra e aí os demais seguem, né? Então, você tem ali, na ordem de hierarquia, o que ele te ensina é baseado exatamente no que ele é, no que ele faz, né? Então, você, vendo isso, né, vendo esses exemplos, fica mais fácil, acredito eu, de você seguir, né, de você obedecer, porque não é algo que ele está mandando você fazer, é algo que ele está mostrando, né? Então, essa questão da obediência, ela é muito importante, porque exatamente é a gratidão em relação àquilo que ele está te ensinando, né? Ele está ali para te ensinar e você agradece exatamente obedecendo, que é, no caso, aprendendo. Queria saber de você, né? Tinha essa noção em relação ao Sunao? Vocês utilizam isso dentro dos treinamentos? Deixe aí o seu comentário. Se você discordar disso também não tem problema, né? Todos aqui são muito bem-vindos. Peço somente que seja, né, feita isso com educação, com respeito. Afinal de contas, aqui é um canal que falamos sobre Budo, né? E queria pedir também para vocês cumprirem todo o protocolo aqui do YouTube, né? Curtam o vídeo, se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, né? Se inscrevam no nosso canal. Nosso canal aqui é um canal ainda pequeno, o canal do Dojo, né? Mas aqui todos são muito bem-vindos, né? Então, caso também queiram deixar algum comentário sugerindo alguma coisa para falarmos em outros vídeos, fiquem à vontade, podem comentar aqui. Eu leio todos os comentários, inclusive já me pediram em outro vídeo, estão todos anotados aqui. Vamos com certeza gravar um vídeo sobre esses assuntos também. Então, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.